Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, o YouTube, é se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Será uma alegria ter você conosco nestes nossos encontros, pensando na palavra de Deus. A outra coisa é, clica, faz aí dá um like, não é, um ok, um joinha para esse vídeo que você está assistindo, porque essa é uma forma de aprovar, se é o caso, essa meditação, e ela é normalmente impulsionada, ela pode ir chegando a outras pessoas. Então você que quer evangelizar, colabora com a evangelização, não é? Jesus já dizia, né? Até um copo de água que você dá a alguém porque é servidor de Cristo, é anunciador do Evangelho, a sua recompensa vai ser a mesma de quem anuncia o Evangelho. Portanto, um like que a gente dá é já colaboração na obra evangelizadora, nestes meios que a gente usa agora, estes meios modernos. Então, um agradecimento a você que já se inscreveu no canal. Você pode divulgar também para outras pessoas e isso nos dá muita alegria. Nesta segunda-feira, então, o nosso olhar se volta, na liturgia de novo para o Evangelho de Lucas, depois daquilo que nós vimos no sábado, que eles estavam ali com medo de fazer perguntas, sem entender o que Jesus estava falando, Jesus que anunciava mais uma vez que seria entregue nas mãos do Filho dos Homens. Hoje o que acontece é uma outra coisa que é interessante. Depois de ter escutado aquilo que Jesus dizia, a cabeça dos discípulos está numa outra. Eles estão ali discutindo entre eles para saber quem é que é o maior. E o que é que Jesus fez? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse que era preciso receber a ele mesmo como quem recebe uma criança, que quem recebe uma criança recebia a ele próprio e aquele que o tinha enviado. Agora eu estava pensando no seguinte, essa palavra que nós encontramos no Evangelho, paidos, paidion, que vem traduzido como criança, ela também poderia ser traduzida como servo. Eu acho que faz todo sentido ser traduzida assim também. E aí você pode pensar, olha, às vezes, como é que a gente chama aquele meninozinho que estava dentro da casa e trabalhava e ajudava, as pessoas chamavam de menino de recado. Um menino de recado era um menino que estava trabalhando dentro de casa. Tá bom, vamos subir um bocadinho o nível. A gente conhece a palavra office boy. É um menino que trabalhava dentro de um escritório. Um menino que dava uma colaboração, que estava aprendendo, que estava trabalhando. Ou então, por exemplo, na língua francesa, a gente conhece a palavra garçon, que significa criança, mas a gente tem na língua portuguesa, no Brasil, as pessoas que servem trabalhando, servindo à mesa, como é que nós chamamos? Garçom. E de onde é que vem isso? Porque eram crianças que faziam muitas vezes esse serviço. Daí, a palavra garçom ficou entendida como aquele que está servindo à mesa, que está servindo em um bar, um servidor. Daí, portanto, a gente entender essa palavra de Lucas, quando Jesus põe essa criança no meio deles, é como que diz assim, quem recebe alguém que é um servidor, alguém que é um escravo, alguém que faz um trabalho que às vezes é pouco valorizado, está recebendo a mim mesmo. No capítulo 22 de Lucas, durante a última ceia, de novo essa discussão dos discípulos continuou, quem é o maior entre eles? E Jesus disse, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Daí eu digo, não é? É interessante a gente entender essa palavra do Evangelho de hoje como servidor. Jesus põe aquele que está servindo no centro deles e aponta que esse é o sentido da vida. Portanto, o que é que a gente está vendo no Evangelho de hoje? É que existe concorrência ali entre eles. Uma concorrência interna, alguém querendo saber quem é o maior. Portanto, para esse tipo de concorrência interna, em vez de concorrer pura e simplesmente, a proposta de Jesus é servir. Se alguém quer ser maior, sirva. Ou seja, vamos colocar nossa vida a serviço uns dos outros. Mas depois João, que segundo a tradição é o mais novo dentre eles, diz para Jesus, nós vimos alguém aí expulsando demônios em teu nome e nós proibimos porque ele não caminha conosco. Além de ter concorrência interna, a comunidade cristã muitas vezes se debate também com concorrência externa. Tem gente do lado de fora fazendo coisa que nós deveríamos conseguir fazer e não fazemos. Talvez por isso, porque perdemos as nossas energias concorrendo cá dentro em vez de estar servindo sempre e cada vez mais. E qual é a solução
solução que Jesus dá para essa questão dessa concorrência externa. Jesus diz, não proíbam. Se eles estão fazendo uma coisa boa, deixa que faça, porque se não estão contra nós, estão a nosso favor. Ou seja, a mentalidade de quem está seguindo Jesus deve se abrir cada vez mais. Se para a concorrência interna a solução que Jesus propõe é servir, para a concorrência externa é colaborar. Por que a gente não aprende a isso, a colaborar sempre e cada vez mais? O Evangelho hoje nos ajuda a pensar nessa essência do ser humano. Nós, seres humanos, o que nos anima não deve ser essa deformação do concorrer, mas exatamente do colaborar. Mas em si mesmo a palavra concorrência significa correr com. Na verdade, nós devemos correr todos juntos e não ter problema de chegarmos juntos ao pódio, de recebermos juntos a recompensa. Sirvamos com alegria, colaboremos uns com os outros. Que a nova semana possa ser vivida dessa forma, colocando-nos uns aos outros a serviço, todos juntos colocando-nos uns ao serviço dos outros.